Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Thiago. E nessa aula a gente vai trilhar uma pequena travessia, usando aquela palavra do Guimarães Rosa. A gente vai construir um mapa para um melhor entendimento da prova de linguagens do Enem, porque uma leitura mais criativa e uma leitura mais interessante, digamos assim, pode fazer com que vocês estudem de uma maneira que é mais eficaz para ter um melhor desempenho na prova. Muitas vezes um entendimento equivocado ou um entendimento incompleto do funcionamento da prova de linguagens pode fazer com que vocês estudem de maneiras que não são adequadas, que não são eficazes para que vocês tenham um bom desempenho nessa prova. Então a ideia aqui é construir um mapa interessante para que vocês entendam o funcionamento dessa prova e, mais do que entender o funcionamento dessa prova, que vocês entendam o que cai no Enem, como a gente costuma dizer. No entanto, na prova de linguagens, talvez seja mais interessante a gente pensar naquilo que é exigido de vocês, em quais competências, quais habilidades são exigidas de vocês. Então, num primeiro momento, eu gostaria de começar destacando a própria palavra linguagens. Quando a gente pensa nessa prova, é importante de destacar que nós não estamos diante da prova de, como se diz, a prova de língua portuguesa do Enem, ou a prova de literatura do Enem, ou a prova de língua e literatura do Enem. Não, nós estamos diante da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Ou seja, é uma prova que ela abrange diferentes manifestações da linguagem humana. Então, nós temos linguagem e nós temos língua. E nós entendemos, a língua como uma manifestação da linguagem humana, a linguagem como algo maior que a língua. E nessa prova, o primeiro ponto a ser destacado é o que aparece nessa prova, o que cai nessa prova, é a língua e a linguagem sempre em uso. Isso é bastante importante. Língua e linguagem vão aparecer nessa prova sempre em uso, sempre na empiria, no seu uso empírico. Então eu posso ter, por exemplo, uma manifestação da língua em uma propaganda que esteja funcionando como uma campanha de conscientização sobre algum tema social importante, como a violência contra a mulher. Isso vai estar expresso em forma de língua. Mas eu também posso ter nessa prova a fotografia de uma escultura, que é uma expressão da linguagem, e eu posso ter uma questão sobre essa escultura. Mas o que é importante, Isso sempre em uso, sempre em movimento. Dentro disso, considerando que a prova de linguagens ela é uma prova que nos traz manifestações da linguagem, manifestações de diferentes linguagens, dentro disso é importante que eu tenha a capacidade de leitura e de compreensão de textos, que são literários, e de leitura e compreensão de textos que são não literários. E aí aqui, nesses itens segundo e terceiro, é importante de destacar, ou talvez destacar não seja a melhor palavra, mas de alertar ou de corrigir talvez um erro, que quando eu estou falando em compreensão de texto, seja esse texto literário ou não literário, a compreensão aqui, ela não necessariamente significa descobrir o que o texto significa, como se todo o texto tivesse um único sentido. Não, a ideia de compreensão de texto na prova de linguagens do Enem é muito mais compreender como o texto funciona e como o texto produz sentidos. Porque o Enem parte de uma perspectiva de que os textos eles não têm um sentido dado que a gente tem que descobrir. Não existe um sentido dado antes da leitura. O sentido é construído na relação entre o leitor ou a leitora e o autor ou a autora.
Quando a gente está pensando nos textos artísticos, nos textos literários, mas em outros tipos de texto, como pinturas, como esculturas, como músicas, como performances, como instalações, como murais, é bastante importante ter a capacidade de perceber, e aqui é outra demanda do Enem, ter a capacidade de perceber as relações que existem entre um texto e o seu contexto, entre um texto artístico e o contexto de produção deste texto. Então, se eu tenho, por exemplo, um romance que foi publicado no Brasil nos anos 30. Bom, o que estava acontecendo no Brasil nos anos 30? Que manifestações artísticas eu tenho no Brasil nos anos 30? Ou então, se eu tenho um texto poético, se eu tenho um livro de poemas que foi produzido nos anos 40, o que acontecia no Brasil e no mundo nos anos 40? E de que formas esses fatos sociais, esses acontecimentos sociais, históricos, políticos, econômicos, eles afetam, eles influenciam a construção desse texto literário. No caso de a gente pensar as relações entre texto artístico e seu contexto de produção, não basta aqui a gente simplesmente estudar e decorar e saber períodos literários, como, por exemplo, o realismo, o romantismo, o modernismo. É importante saber isso? Sim, mas pensar as relações entre texto e contexto, ser capaz de perceber as relações entre texto e contexto, vai um pouco além disso. Pressupõe que eu saiba ler um texto artístico e perceber as formas desse texto artístico. Se eu tenho um poema do Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1943, num contexto de Segunda Guerra Mundial, de nazismo, de fascismo, de stalinismo, enfim, práticas totalitárias, de um número grande de mortes, de uma violência coletiva acontecendo no mundo, de um contexto de autoritarismo no Brasil com o Estado Novo, de que maneiras todo esse contexto afeta as formas do poema. Então, para isso, eu vou precisar ter uma familiaridade com a leitura de textos artísticos, sejam poemas, sejam trechos de contos, sejam trechos de romance, sejam crônicas, seja olhar para uma pintura e perceber como essa pintura se expressa. E claro, dentro disso vai ser importante eu ter estudo e ter noção e ter consciência de tópicos da história da arte e da literatura, sim, mas eles por si só não bastam. Eu preciso de leitura, eu preciso de familiaridade com esses diversos textos, com essas diversas manifestações da linguagem que aparecem na prova de linguagens. De nada adianta eu saber de cor todas as características do realismo no Brasil, ou do modernismo no Brasil, ou do parnasianismo, se eu nunca li um poema moderno ou um poema parnasiano, se eu nunca li um romance, por exemplo, né? Eu preciso ter uma familiaridade com esses textos. Outro item bastante importante que cai no Enem são as funções da linguagem. São um dos poucos conteúdos que a prova de linguagens cobra. Ela não é uma prova conteudista. E funções da linguagem eu diria que é um conteúdo essencial, assim como variação linguística. Então são elementos que vocês precisam estudar e que a gente vai desdobrar um pouco mais aqui daqui a pouco. Outro item bastante importante são os recursos expressivos de diferentes linguagens. E esse item aqui está diretamente atrelado com leitura e compreensão de textos, está diretamente atrelado com a compreensão de textos, sejam eles literários ou não. Porque dificilmente a prova de linguagens do Enem, ela vai perguntar para vocês o que significa um texto, o que um autor quis dizer com aquele texto, mas ela, em muitas questões, vai perguntar para vocês como um determinado texto está produzindo sentidos e vai pedir que vocês observem os recursos expressivos de diferentes linguagens. Então, se eu tenho uma fotografia, o autor dessa fotografia borra um pouco uma imagem e faz isso de propósito, para comunicar alguma coisa. Eu tenho aí um recurso expressivo. Se eu tenho, por exemplo, um poema do Drummond que diz é noite não porque o dia acabou, mas é noite porque o meu grito perdeu a força.
Quando o eu lírico diz é noite porque o meu grito perdeu a força, eu tenho um recurso expressivo e uma maneira como essa linguagem desse poema se expressa. E aí é necessário que eu saiba ler esse recurso expressivo e perceber que sentidos que esses recursos expressivos produzem. E muitas questões do Enem vão usar, inclusive, essa expressão, recursos expressivos. Então, observem que a leitura exigida pela prova do Enem, pela prova de linguagens, é uma leitura um pouco mais refinada. Refinada no sentido de que ela nos convida a olhar no detalhe do texto. E falando em detalhe do texto, a gente vai ter um outro item bastante importante, que é a progressão temática de textos. Muitas questões elas vão exigir de vocês, candidatos e candidatas, que vocês consigam perceber quais são os recursos linguísticos que num determinado texto estão funcionando com o objetivo de fazer um texto progredir, um texto andar para frente. Então observem a minha aula aqui. Eu não estou falando a mesma coisa desde o início da aula. E vamos lembrar, né, que uma aula é um texto, porque um texto, quando a gente pensa, né, em texto, esse texto aqui, ele pode ser verbal ou não verbal. Texto é tudo aquilo que comunica alguma coisa. Então nessa aula, eu não estou a aula inteira falando a mesma coisa, eu não estou aqui há 12 minutos e 39 segundos falando a mesma coisa. Eu estou fazendo com que os temas que eu estou trazendo, eles progridam, eles se movimentam. Muitas questões, algumas questões por prova, vão pedir que vocês observem quais são os recursos linguísticos que fazem com que o tema de um texto progrida, o tema de um texto avance. E dentro disso, né, nessa observação do detalhe do funcionamento de textos, vocês vão ter questões que vão pedir que vocês observem a construção argumentativa de textos. Outras questões que vão pedir que vocês observem a lógica entre uma comunicação verbal e não verbal. Então, por exemplo, se eu tenho uma propaganda, e uma propaganda é um gênero textual que aparece bastante no Enem, essa propaganda vai ter uma imagem, mas ela também, ou seja, recursos não verbais, mas ela também pode ter uma dimensão escrita. E o jogo entre o não verbal e o verbal vai produzir sentidos. Vocês serão cobrados no sentido de serem capazes de perceber como o jogo entre o verbal e o não verbal produzem sentidos. Então observem a importância da leitura e a importância de uma familiaridade com diversas manifestações da linguagem para fazer essa prova. A gente tem também um outro tópico que são textos sobre tecnologias da comunicação e da informação. Não é as chamadas TICs, né? Elas não é um tema que vocês precisam estudar, não é um conteúdo que vocês precisarão estudar, mas é interessante que vocês saibam que vocês vão encontrar textos que muitas vezes podem ser até textos de sociólogos ou sociólogas, filósofos ou filósofas, ou mesmo textos de jornais, artigos de opinião, textos de revistas de divulgação científica, que vão convidar vocês a ler sobre tecnologias da comunicação e da informação. Em termos de conteúdo, né, a gente pode falar que funções da linguagem talvez sejam um dos conteúdos mais importantes. Variação linguística é bastante importante. Como eu estava falando para vocês, a leitura e a percepção dos recursos expressivos da linguagem. Compreensão do texto literário, ou seja, é importante uma familiaridade com o texto literário e uma familiaridade com o texto não literário, ou seja, com os textos dissertativos, com textos argumentativos, com artigos de opinião. E essa leitura e essa compreensão, ela é sempre uma leitura e uma compreensão de diversos gêneros textuais. O que é legal de ter em mente, né? De ter em mente e no coração, saber de cor, né? Saber de coração. É que as funções da linguagem são extremamente importantes para essa prova. Então, vocês precisarão saber de coração que nós temos 6 funções da linguagem. E que quando a gente fala em funções da linguagem, em primeiro lugar, a gente está pensando num sistema ou em sistemas, pode ser no plural também, né, de comunicação. Por exemplo, a nossa aula aqui nesse momento, ela é um sistema de comunicação no qual eu sou o emissor de uma mensagem e vocês são os receptores, vocês são os meus interlocutores.
todo sistema de comunicação, ele tem, a gente vai perceber o uso de diferentes funções da linguagem. Nós temos 6 funções da linguagem, e essas funções da linguagem foram descritas por um linguista chamado Roman Jakobson, e é assim que o Enem vê as funções da linguagem. E essas funções, elas são, por exemplo, função referencial, quando num determinado texto ou contexto eu tenho um foco no referente, no tema daquilo que está sendo tratado, como por exemplo, né, nessa aula eu estou buscando me utilizar mais de uma função referencial, ou seja, eu estou buscando construir uma aula, um texto mais objetivo, com foco em fazer um mapa da prova de linguagens e falar dos assuntos mais importantes e me manter limitado, no bom sentido da palavra limite, né, a isso. Então eu estou com o foco no tema, né, eu estou com o foco no assunto sobre o qual eu escolhi falar. Então predomina nesse texto da minha aula a função referencial. Caso eu tivesse aqui falando sobre o que eu estou sentindo nesse momento e deixando com que transparecesse na minha aula indícios das minhas emoções, eu teria a presença da função emotiva da linguagem, que é quando eu tenho a presença, então, do emissor, quando eu tenho marcas do emissor no texto. A gente também tem a função poética da linguagem, que é que é também chamada de função estética da linguagem, que é quando a gente percebe no texto uma preocupação com a forma como uma determinada mensagem é construída. Eu tenho uma função apelativa, que é uma função da linguagem que a gente observa em textos nos quais predomina um desejo de persuadir, né? O emissor tem o desejo de persuadir o seu interlocutor, então a gente vai perceber o uso de verbos no imperativo, a gente tem bastante a função apelativa nas propagandas, mas não só, a gente tem discursos políticos, mas não só, né? O importante é não se ater aos gêneros, mas saber perceber quando um texto está se utilizando desta ou daquela função, e sempre lembrando que um texto pode se utilizar de mais de uma função da linguagem. E, em geral, o Enem tende a nos perguntar para vocês qual é a função que predomina num determinado texto. Eu também vou ter a função fática da linguagem, que é quando eu estou testando o canal da comunicação. Então, às vezes, assim, né, para a gente conversar no dia a dia com as pessoas, né, para a gente desenvolver habilidades sociais de conversas, assim, mais cotidianas, né, eu preciso me utilizar da função fática, né, a famosa conversa de elevador, né, em que a gente está conversando ali só para não deixar o silêncio acontecer. E a gente tem também a função metalinguística. Quando eu estou usando, né, o código, né, vamos pensar assim, nessa aula o código que eu estou usando é a língua portuguesa. Quando eu me utilizo do código, da língua, para falar sobre a própria língua, né, sobre o próprio código, na verdade, né, eu estou me utilizando da função metalinguística. Muito comum, por exemplo, a gente perceber isso em poesias que falam sobre a própria construção poética. Mas vale a pena aqui que vocês tenham na ponta da língua, na ponta da cabeça, se é que dá para dizer isso, e no coração as funções da linguagem. Também é importante que vocês tenham uma percepção de língua mais complexa, uma concepção de língua mais científica, talvez, porque atrelada à linguística, que é a ciência da linguagem, e o Enem vai por essa via. Quando a gente pensa em língua, e aí então a gente está falando aqui de variação linguística, quando a gente pensa em língua, é importante que vocês saibam que a língua, ela é sempre movediça. Gosto dessa palavra, né? A língua é movediça em que sentido? As línguas, não só a língua portuguesa, mas todas as línguas têm por regra a sua variação. E as línguas, elas variam no tempo, elas variam no espaço e elas variam em função de condições sociais e de condições econômicas. Se eu olho para um texto
escrito em língua portuguesa no século XVI, ou se eu vejo uma novela ou um filme de época, né, lá do século XIX, eu vou perceber que as pessoas usavam vocábulos diferentes, né? Então, por exemplo, o que hoje pra gente é o você, mas que em alguns lugares se fala se, né? Há bastante tempo atrás era vossa mercê, depois se tornou vós me ser, depois se tornou vance, depois se tornou você, né? Então, é disso que eu falo quando eu falo que a língua é variação. A língua sempre varia no tempo e varia no espaço, porque a maneira como eu falo, né, eu falante aqui, nascido no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, ela certamente é em alguns aspectos diferente da maneira como alguém que vive no norte do país fala, ou que vive no nordeste do país fala. Às vezes as palavras são diferentes, às vezes a prosódia é diferente, mas há uma variação espacial. E a língua também varia em questões sociais e econômicas. Uma pessoa que, por exemplo, ela teve uma escolaridade que terminou na 4ª série, ela fala de maneira diferente do que alguém que terminou uma graduação. Isso porque o letramento é alguma coisa que incide bastante sobre a nossa fala, né? E a gente sabe que a educação, a possibilidade de ter uma escolaridade mais completa, tem a ver com questões sociais e econômicas. Então, alguém que fala, por exemplo, uma frase como nós pega os peixes, não está falando errado dentro da perspectiva da linguística quando a gente fala do registro, né? É uma questão de registro quando a gente fala do registro oral. As regras que valem para o registro escrito não necessariamente valem para o registro oral. Dentro, né, ainda dessas concepções que são importantes que vocês afinem para a prova de linguagens, é sempre importante de destacar e de saber para essa prova que quando a gente fala em sentido na prova de linguagens, a gente não fala em sentido, mas a gente fala em sentidos. O que interessa é perceber que não há nunca um sentido. Quando a gente está falando de língua, de linguagens, quando a gente está falando de texto, quando a gente está falando de palavra, enfim, de comunicação, a gente sempre está pensando em sentidos plurais. E por que a gente está pensando em sentidos plurais? Bom, em primeiro lugar, porque o sentido é sempre uma construção. Então, cada um de vocês que está assistindo essa aula está ouvindo essa aula de maneiras diferentes. Vocês estão dando diferentes sentidos para essa aula a partir do repertório e das experiências de vida de vocês. Quando a gente lê um texto, a gente constrói o sentido junto com o autor. Não existe, eu estou lendo um conto do Guimarães Rosa, eu estou lendo um conto do Machado de Assis, eu estou lendo um conto da Clarice Lispector, por exemplo, não existe um sentido dado, né? Não existe um sentido verdadeiro que eu tenho que descobrir ou que alguém vai me dizer qual é o sentido verdadeiro daquele texto. O sentido daquele texto, o sentido de uma dada comunicação, vai ser uma construção que é feita sempre entre emissor e interlocutor, sempre entre leitor e autor. E isso é bastante importante de destacar. Os sentidos estão sempre em construção, estão sempre em jogo, estão sempre em movimento. É por isso que vocês dificilmente encontrarão na prova de linguagens uma questão que pergunte por um sentido único do texto, mas vocês vão encontrar certamente questões que querem saber se vocês estão atentos sobre a produção de sentidos. Como aquele texto daquela questão produz sentidos. Como aquele texto, aquele poema daquela questão produz um sentimento de angústia. Como aquela propaganda produz uma sensação de urgência, de que é preciso denunciar tal problema. É isso que a prova de linguagens vai exigir de vocês. Uma atenção para como os sentidos são produzidos. E isso é bastante importante para essa prova que está trazendo sempre aqui o jogo língua e linguagem, né? É a língua como parte desse espectro maior que é a linguagem, e uma prova em que vocês vão encontrar sempre, né, o verbal e o não verbal. Textos escritos, né, e textos imagéticos, digamos assim, né? Vocês podem
ter ali uma questão que tenha apenas um quadro da Tarsila do Amaral e nada escrito. Então, vocês sabem que vocês estão diante da linguagem da pintura e que vocês estão diante da linguagem em uso, diante da linguagem, língua como parte da linguagem, na sua empiria. É por isso que a prova de linguagens do Enem, ela não insiste, por exemplo, na gramática normativa. Vocês não terão questões na prova de linguagens, a não ser que mude, né, a prova, mas não temos indícios disso por enquanto, questões sobre o que é de classificação de uma oração subordinada, por exemplo. Né? Vocês não vão ter exigência de saber nomenclatura gramatical. Vocês vão ter a exigência de observar a linguagem em uso e saber ler a linguagem em uso. E por isso é importante que vocês sejam leitores versáteis. E por que essa palavra versátil? Que sejam capazes de ler, de acessar, de compreender uma versatilidade de gêneros, uma versatilidade de manifestações da linguagem. O Enem trabalha com a ideia de gêneros textuais, mas a gente também, uma vez que é uma prova de linguagens, a gente também pensa em manifestações da linguagem. A linguagem humana, pessoal, ela é incrível e ela se manifesta das mais diversas formas, né? A gente tem as linhas de Nazca no Peru, por exemplo, né, que são depressões feitas sobre o solo de um deserto na região do sul do Peru, e que, enfim, uma população, uma civilização pré-incaica, né, os Nazca, fizeram desenhos de animais enormes no chão do solo do deserto. Aquilo é uma manifestação da linguagem. Uma poesia é uma manifestação da linguagem. A linguagem humana se manifesta de diferentes formas, e a gente vai ter diferentes manifestações da linguagem nessa prova. O Enem vai ler essas manifestações muitas vezes como gêneros, e a gente pode contar com o fato de que os gêneros eles se repetem, né? A gente tem mais ou menos quase sempre os mesmos gêneros, e isso é o que facilita a vida de vocês para essa prova. Então, por exemplo, a gente tem poesia, e talvez esse seja um dos gêneros mais cobrados da prova de linguagens, ao menos dos últimos 10 anos. A gente tem charge como gênero textual, a gente tem propagandas, que é um outro gênero bastante cobrado na prova. A gente vai ter os mais diferentes tipos de textos dissertativos. Então a gente pode ter artigos de opinião, a gente pode ter trechos de revistas de divulgação científica, a gente pode ter trechos de artigos acadêmicos, a gente pode ter os próprios, né, artigos de opinião, que são por si só um gênero, né, e que também a gente tem questões que assim que aparecem na prova. A gente pode ter, enfim, textos de sociólogos, sociólogas, filósofos, filósofas. A gente tem imagens, né? E essas imagens elas vão nos trazer, vão nos levar, vão nos remeter a diferentes manifestações artísticas, né? Então a gente pode ter imagens tanto para trazer propagandas, né? Mas como a gente pode ter imagens para trazer os mais variados tipos de arte, como por exemplo uma imagem de uma pintura, ou como por exemplo uma imagem de uma escultura, ou como, por exemplo, né, pensando em arte contemporânea, a imagem de uma performance realizada por um determinado ou uma determinada artista, né? Enfim, e vai ser importante também saber ler essas imagens. Então, dentro desse jogo de ser um leitor versátil, eu preciso conseguir ser capaz de ler essa versatilidade de gêneros e de perceber, então, muitas vezes, o jogo, né, entre o verbal e o não verbal. E muitas vezes também de perceber, sendo um leitor versátil, de perceber muitas vezes as relações de intertextualidade que aparecem nessa prova. Então, é por ser uma prova que traz língua e linguagem em uso e na sua empiria, que ela é uma prova que não é uma prova de gramática e que não é uma prova de história da literatura. Então, pode ser muito pouco eficaz e um equívoco vocês focarem
os estudos de vocês em nomenclatura gramatical e em história da literatura e não praticarem a leitura de diferentes gêneros textuais. É claro que, como eu falei antes, vai ser importante ter noção de tópicos da história da literatura e da história da arte, mas não adianta o conhecimento desses tópicos da história da literatura e da história da arte sem uma efetiva capacidade de ler, compreender o funcionamento dos textos. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas questões dessa prova, no sentido só, eu não vou fazer as questões, mas no sentido de vocês perceberem como a prova trabalha, o que ele exige de vocês. Se vocês observarem essa primeira questão aqui, nós temos um poema do Carlos Drummond de Andrade, e aqui a gente tem o enunciado. E o enunciado ele vai estar nos cobrando o seguinte: considerando-se a exploração das palavras Maria e chuvosíssima no poema, conclui-se que tal recurso expressivo é um ou uma. Então observem, a questão não pergunta sobre o sentido do poema. Qual é o sentido verdadeiro, entre aspas? Porque a gente sabe que não existe um sentido verdadeiro para um texto literário, porque a gente sabe que os sentidos são construídos no jogo entre leitor ou leitora e autor ou autora. E tampouco essa questão está nos cobrando um conhecimento sobre uma escola literária. Mas a questão está nos cobrando que a gente perceba o recurso expressivo desse poema, né? Então, as palavras Maria e chuvosíssima no poema são exploradas de uma determinada maneira. Isso está sendo entendido como um recurso expressivo. O que a gente conclui sobre esse recurso expressivo? Então, observem, é uma leitura que é uma questão que vai nos exigir uma leitura aguçada, uma leitura de um detalhe do poema. Se a gente observa a questão, uma outra questão aqui, questão 2, que ela é também uma questão de poesia, a gente vai observar o enunciado que nos diz assim: ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com o pote cru. Por quê? Então, olha só, há um recorte, o enunciado está fazendo um direcionamento, ele está dizendo para vocês, o eu lírico, né, o poema estabelece uma relação com o texto bíblico, e o eu lírico se identifica com o pote cru. O enunciado já está dizendo isso para vocês, já está orientando vocês nesse sentido, e está perguntando, né, o eu lírico identifica-se com o pote cru. Por quê? Né? Todo enunciado tem uma pergunta. Por quê? Eu vou precisar ler o poema, pousando o meu olhar sobre esse ponto para o qual o enunciado está me dirigindo e marcar a alternativa correta. Então vejam, não é uma compreensão de texto no qual eu vou buscar o sentido verdadeiro do texto, mas eu vou buscar como o sentido se constrói nesse texto. De uma maneira semelhante, mas agora trazendo um outro gênero textual, a gente tem a questão 3. Então olha só que interessante, é uma propaganda, a gente tem o jogo do verbal e do não verbal, é uma propaganda que está se utilizando de uma obra de arte bastante famosa, que é uma obra do Salvador Dalí, e o enunciado está nos dizendo o seguinte: considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero, qual gênero? O gênero propaganda. E o contexto específico do sistema de biblioteca. Claro, não é uma propaganda convencional, não é uma propaganda no sentido de vender um produto, né? Mas é uma propaganda no sentido de produzir, promover uma conscientização sobre um determinado tema. Então ele é um texto publicitário. Melhor do que uma propaganda, ele é um texto publicitário. Então, considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do sistema de biblioteca da Universidade Federal de Goiás, esse cartaz está em função predominantemente. Então, é um recorte. Eu preciso olhar para esse texto e ler aqui. Qual é a função predominante que a gente tem nesse texto? Então, é uma leitura mais específica. Aqui, funções da linguagem. Uma pergunta mais direta. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por. Não é uma pergunta por marque qual é a função da linguagem. Aí letra A, função referencial. Letra B, função poética. Não, né? A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por. Ou seja, eu preciso pensar sobre o texto que eu li. Eu preciso acessar no meu arquivo o conteúdo das funções da linguagem e eu preciso responder a essa pergunta a partir da minha
leitura do texto. Então, mesmo quando a gente tem um conteúdo no Enem, esse conteúdo não é cobrado no sentido de que basta eu decorar alguma coisa e marcar a resposta. Não, de novo, eu tenho aqui a língua em uso. E, por fim, uma quinta e última questão, só para a gente ilustrar, temos aqui um texto que, na verdade, é um resumo de um artigo científico, é um resumo de um artigo acadêmico. Todo artigo acadêmico, ele começa com um resumo para que o leitor ou a leitora saibam do que trata aquela pesquisa, né? Então é um texto que a gente já sabe que, em geral, vai predominar a função referencial da linguagem. E aí olha o que o enunciado está nos dizendo. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Vejam, o próprio enunciado já está nos dizendo que se trata de uma função referencial da linguagem. O enunciado não vai nos perguntar qual é a função da linguagem, mas vai nos perguntar, na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Na estrutura desse texto, como essa função é estabelecida? Então é sempre uma pergunta sobre um como funciona. E aí observem, né? Na estrutura desse texto, estamos de novo observando a língua em uso. No caso aqui, sim, a língua, né? A língua escrita em uso. Então, ela é uma prova que exige de vocês muita familiaridade com língua e com linguagem nas suas mais diversas manifestações. E a gente conclui essa nossa travessia, essa construção do nosso mapa da prova de linguagens para que vocês possam ter um estudo mais eficaz e mais potente. A gente conclui essa aula com um pequeno verso do Manuel de Barros que diz: poema é o lugar que a gente pode afirmar que o delírio é uma sensatez. Um abraço para todos vocês.